Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus está nos convidando com o Evangelho de hoje: a termos uma justa consideração de nós mesmos. E ele usa estas imagens que aparecem aqui do servo e do mensageiro justamente para nivelar todas as nossas considerações acerca de nós, acerca das pessoas. Veja o exemplo bonito que Jesus nos dá. Nós não somos nem mais e nem menos. Nós precisamos ter uma justa consideração daquilo que nós somos. O servo não está acima do seu senhor, o mensageiro não é maior do que aquele que o envia. Ou seja, o convite é que cada um seja aquilo para o qual foi chamado a ser. Eu e você precisamos ser apenas, exclusivamente, unicamente, aquilo para o qual nós fomos chamados a ser, por vocação e por graça de Deus. A imitação de Cristo não significa copiá-lo, porque Cristo não anula ninguém, Cristo não nos anula. Quando nós dizemos que nós nos assemelhamos a Cristo, a nossa configuração a Cristo, dizemos assim, o que o Espírito Santo faz em nós, esta obra de nos cristificar, uma palavra mais forte, nos cristificar. Essa imitação de Cristo não é uma cópia, porque Jesus não nos anula. Na nossa natureza humana, nós precisamos viver a imitação de Cristo, mas a imitação de Cristo é no que diz respeito à sua vitalidade de amar, à sua força de amar, diz respeito à sua unidade com o Pai do céu, diz respeito à originalidade de Jesus. Essa palavra tão necessária nos tempos de hoje, né? Originalidade. Porque nós precisamos colocar para fora e colocar no mundo o dom que Deus nos deu. Cada um de nós tem uma contribuição a dar no mundo, em todas as áreas, em todas as dimensões da sociedade humana. Cada um de nós tem uma contribuição peculiar para ser dada. Porque a caricatura é tão feia, a caricatura é tão superficial e o mundo de hoje ele é carregado disso, dessas caricaturas. Mas o Filho de Deus quer que nós o imitemos nas suas realidades mais profundas e não uma cópia de Jesus. Mas realmente o Filho de Deus quer que nós busquemos na sua vida luzes, nós busquemos na sua vida os valores, para que nós o apliquemos isso de uma maneira muito concreta na nossa vida. Cristo respeitou profundamente a sua encarnação, porque certamente há mais de 2000 anos atrás, Jesus não desceu com um smartphone na mão. Certamente ele poderia ter feito isso, porque ele era Deus, ele é detentor de toda a sabedoria do mundo, mas ele não fez isso. Ele respeitou a cultura do seu tempo, a humanidade naquela época, naquele momento. Então nós também precisamos respeitar isso, respeitar esse elemento de originalidade, para que o mundo onde eu vivo, a realidade onde eu estou, ela seja iluminada com elementos da vida de Cristo, com valores da vida de Cristo, mas aplicado no hoje, no agora da nossa existência. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.